Conforme o Senhor me deu a orientação, esse é um mês em que nós estamos exaltando os milagres de Deus nas nossas vidas. Como cantamos numa canção nova hoje, são milhares e milhares, né, irmãos? Enquanto cantava aquilo ali, veio um filme na minha cabeça. Quantos milagres, não dá para contar realmente. Todo dia é um milagre, né, da provisão, do livramento. São muitos milagres, mas daqui a pouco estaremos ouvindo mais um testemunho de milagres de cura, onde Deus atua sobrenaturalmente no corpo do servo do Senhor. Isso fortalece a nossa fé. Eu creio que não vai parar por esse mês somente, queridos testemunhos, amém? Devemos avançar aí para o próximo mês, trazendo mais testemunho, porque a igreja tem que perceber quanto Deus tem atuado no meio dela. Porque nós não exaltamos toda hora os milagres, parece que não tem, tem sim. E você vai ver isso aqui. E é bom que seja com a membresia, né? Domingo passado começou com a minha esposa, Lenice, dando testemunho no livramento de AVC, acidente vascular cerebral, e toda a... Os exames, e o resultado, ela me pediu uma transvaginal, porque é normal, né, para todas nós mulheres fazermos. E quando eu recebi o resultado, levei para ela ver, ela falou que tinha alguma coisa alterada na minha endometriose. E que era para mim, me indicou uma ressonância magnética, porque ela queria saber o que era, né? Aí eu fui fazer a ressonância e quando eu estava fazendo, ele perguntou para mim, Doralice, por que você está fazendo? Eu digo, porque ela achou uma alteração na minha endometriose. Ele disse, não, está tudo bem com a tua endometriose. O que eu estou vendo aqui, que não está dando para mim detectar o que é uma sombra. Então, a gente vai investigar. Aí ele fez mais outro exame, né? E, resumo, peguei esse exame e levei para a ginecologista ver. Aí, quando eu cheguei, que eu entreguei para ela, ela falou assim, não era o que eu estava esperando. Eu pensei que fosse só um aumento da tua endometriose, mas não é. É uma massa volumosa e vai requerer cirurgia. E eu perguntei para ela, doutora, mas essa massa não pode dar um remédio, sumir, né? Fazer um tratamento sem cirurgia? E eu nunca tinha operado na minha vida. E eu tinha pavor de entrar no hospital para fazer cirurgia. Eu tinha pavor de cirurgia, né? E ela disse, não, vai ter que operar. Enfim, quando eu saí de lá, eu já saí com todos os exames, indicado para ir a um cardiologista e outros médicos, já para preparar o risco cirúrgico. Aí eu saí de lá no dia seguinte, isso foi uma terça-feira. Aí, nessa mesma semana, eu fui ao cardiologista e ele já me passou o risco cirúrgico e voltei nela novamente, que ele passou uns exames. Aí ela disse, agora eu vou te indicar um cirurgião. E eu falei, doutora, assim tão rápido, isso tudo na mesma semana, né? Aí ela disse, não, já vou te indicar o cirurgião e você já vai prontinha para lá. Só não sei se ele vai olha a mão do Senhor. Aí só não sei se ele vai poder te operar. Ele é um médico muito conceituado, muito procurado, e a minha filha trabalha com ele, é anestesista dele, mas eu vou te indicar ele. Vou encaminhar você para ele e não sei se ele vai poder te operar. Aí eu já fui, né? Na quinta-feira eu já fui para ele, lá para Botafogo, né? Já fui com tudo prontinho. Aí, se bem que eu pedi oração na igreja na quarta, que tinha aparecido essa massa no meu útero, né? No meu ovário. Aí a igreja, que as mulheres, né, oraram aqui por mim e tudo. E quando foi na quinta-feira, fui para o cirurgião. E quando eu cheguei lá, você já está com tudo pronto? Eu digo, já. Você já está pronta para se internar? Eu disse, já, mas é tão rápido assim, doutor? Ele é. Então, você vai, se você puder, você já vai sábado, já para se internar.
Isso foi na quinta, então não deu nem tempo de eu comunicar à igreja toda o que era. Foi muito rápido, né? E aí, na quinta-feira, fui lá, e eles, no sábado, o Felipe já me levou lá no Hospital Badim, né? E já me deixou lá. Aí marcou a cirurgia para o dia 17 de janeiro de 2023. Aí fiquei lá uns 3 dias. Quando eu entrei no hospital, quando chegar o tempo, me fala, tá? Aí quando eu cheguei lá no Badim, aí foi Felipe e a Grazi, que me acompanhou esse tempo todo, o José Veríssimo, e aí eles me levaram lá para dentro, fizeram todo o meu prontuário lá, aí bateu o pavor. E eu, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, porque ela falou assim, eu perguntei para a doutora, você acha que é um câncer? Ela disse, eu acho que é um câncer. Aí eu disse, mas mesmo sem a biópsia? Ela disse, é um câncer sim, porque o teu exame de sangue deu alterado. O normal parece que é 200 e o meu estava 400. Então, por isso que ela falou que era um câncer, né? Aí, voltando lá, e eu fiquei internada lá, né? E é porque às vezes vem lembrando algumas coisas, né? Aí fiquei internada. Quando eles me deixaram lá, eu digo, meu Deus, eu vou ficar aqui sozinha. Nunca entrei no hospital, nunca fiquei no hospital. Eu vou ficar aqui sozinha. Não deu tempo nem de eu me despedir do meu marido, porque quando eu entrei para a sala para fazer todo o procedimento, eles ficaram lá fora contando de eu voltar para me despedir deles. Eu digo, não, eu tenho que me despedir. E se eu morrer? Eu pensei assim, se eu morrer aqui, não vou ver meu marido, né? Nem me despedir dele. Aí eles, não pude mais falar com eles, aí já fiquei lá no Badim, né? Aí fizeram todo aquele procedimento de exame, que é normal, né? De Covid, essas coisas todas. Aí eu fiquei 3 dias internada lá. Aí quando foi no dia 17, eu operei, né? E me abriram, né? Foi uma cirurgia muito delicada. Me abriram daqui até aqui. E tem mais, não era só o câncer. Aí, quando eu fiz uma tomografia, por risco cirúrgico, o que veio aparecer na minha pleural? Um grande derramamento. Na biópsia tem assim, um grande derramamento pleural. Aí eu digo, meu Deus, nem sei se eu falei no outro testemunho isso. Eu digo, meu Deus do céu. Aí Felipe ficou logo preocupado, né? Porque coisa de pulmão, né? Aí, enfim, ele me operou, eu fiz a cirurgia. E quando eu fiquei no hospital, eu lá sozinha, que não podia ter visita, né? Ninguém ficar comigo nesse período antes da operação, não podia ficar ninguém comigo, né? Eu fiquei, Senhor, o que tu queres comigo? Eu nunca vim no hospital, nunca me internei, nunca me operou. E o que veio me aparecer? Um câncer. Aí, mas eu louvo a Deus porque, como foi os louvores que nós cantamos, né? Na tempestade, né? E eu fiquei ali numa calma tão grande, que eu não me apavorei de eu estar sozinha em hospital, que eu tinha pavor. E eu senti a mão do Senhor comigo, me acalmando, sabe, me tranquilizando, sabendo que eu não estava ali naquele hospital sozinha. Sabendo que Ele está, confiante que Ele estava ali comigo. Ali eu me lancei mesmo na mão do Senhor, né? Me lancei, não tinha outra alternativa, era me lançar na mão do Senhor e confiar de que Ele estaria aí comigo, né? Aí, quando foi, eu fiquei lá 3 dias, né? Quando foi quinta, sexta, sábado, domingo, segunda já operei. E foi essa cirurgia, muito delicada, me abriram daqui até aqui, né? E eu fiquei lá 1 semana, justamente para drenar o pulmão, né? Para drenar esse pulmão, que ficou 7 dias. Aí tinha que ficar em observação, esse negócio. E depois de 7 dias eu vim para casa.
Aí, a outra preocupação que eu tinha, meu Deus, eu vou para casa com uma cirurgia dessa tão grande, vou ter que voltar para emergência. E aí eu ficava imaginando várias coisas, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Fui para casa, né? Durante esses 7 dias que eu fiquei lá, depois eu fui para casa. Foi uma cirurgia, uma recuperação abençoada. Não tive que voltar para a emergência em tempo nenhum. E quem foi me visitar, o pastor, né, e outros que foram, e me viram tudo sequinho, ponto nenhum inflamou. Para não dizer que inflamou depois que já tinha tirado os pontos, que eu botei uma calça jeans e apertou, aí inflamou. Negligência minha. Mas foi a mão do Senhor poderosamente na minha vida, né? E eu vi isso desde o momento que eu fiquei naquele hospital, que eu vi os médicos, um indicando o outro, né? E quando eu fui nele, eu já fui orando ao Senhor. Senhor, eu quero ser operada pelo médico que foi me indicado, porque ela conhece quem é ele, né? E eu já fui com a cartinha dela já indicada. Aí, quando eu falei, ele falou, não, eu vou te operar. Sou eu que vou te operar. Aí, foi me tranquilizando mais, né? Porque eu sabia que ele era conhecido, né? E tinha sido indicado por uma pessoa que eu conhecia. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque Deus colocou as pessoas certas na minha vida, onde eu tinha confiança, onde eles estavam me tratando. Sim, pode ser, porque seria indicado por outros médicos amigos, né? Mas eu vejo assim, eu vejo como a mão do Senhor na minha vida, como a proteção de Deus, o cuidado de Deus com os filhos dele, né? E eu louvava a Deus todo o tempo, porque eu digo, Senhor, eu imaginava que fosse uma coisa assim, muito complicada, mas não foi. Não foi. Vim para casa, foi uma cirurgia muito delicada, sim, muito delicada, né? Mas o restante da minha recuperação foi boa, e não tive nada, não tive que voltar para o hospital. Aí, quando eu voltei já para fazer, depois de umas 3 semanas, o cirurgião mandou eu voltar nele, eu voltei. Ele falou, agora foi receber o resultado da biópsia. Aí eu falei assim, doutor, o que deu o resultado? Porque eu ainda não estava acreditando no que a minha ginecologista tinha me falado. Eu digo, não, se o doutor me falar que é isso, então eu sei que, enquanto não vier o resultado da biópsia, eu não vou acreditar. Porque eu não estava acreditando. Mas também não estava desesperada. Tá? Eu estava... foi Deus mesmo na minha vida. Porque quem recebe o diagnóstico de um câncer, já vai colocar na cabeça que é uma sentença de morte. Porque é uma doença, né, maligna, né? Mas eu não recebi. Eu não recebi um diagnóstico de morte. Porque eu estava confiando no Senhor, porque eu queria ver a biópsia, e quando eu vi, estava assim, Doralice Morgado de Moraes, foi operada, aqueles códigos lá de médico e tudo, um carcinoma de alto grau. Tá, assim, um carcinoma de alto grau. Esse câncer, ele pegou os 2 ovários e ele estava por baixo dos ovários. Já estava empurrando, né? Até a bexiga ele já estava empurrando. E por isso que ele fez uma cirurgia que tirou todos os meus órgãos, essa parte ginecológica, né? E porque ele já estava nos 2 ovários já. E a água, né? Da pleura, isso aí que eu estava preocupada, né? Porque meu marido também ficou, porque pode ser o câncer que já estivesse no pulmão. Aí eu perguntei, doutor Guilherme, essa água que estava na minha pleura, essa água, de onde ela veio? Ele disse, ela veio do tumor. Essa água, ela veio do tumor. E Graziele até perguntou, mas não atingiu o pulmão? Ele, não. A biópsia veio o pulmão limpinho.
mas veio com o diagnóstico do câncer em alto grau. Aí tem acho que é PT, quem é médico aí deve entender, PT e PT3, que é algum código deles lá, né, de câncer. Então, mas foi um carcinoma de alto grau. E eu dou glória a Deus por isso, porque essa água que estava na pleura, ela não atingiu meu pulmão. Isso foi o quê? A mão do Senhor. Porque essa água, ela poderia, né, ter passado para meu pulmão. E poderia o câncer ir para o meu pulmão. E meu pulmão estava limpinho. E ele falou, o pulmão está limpinho, não foi atingido, né? Mas essa água veio desse tumor. E aí eu disse, aí, já operou, eu não vou fazer quimioterapia. Aí ele você vai fazer poucas sessões, vou te encaminhar para um amigo meu, que é oncologista, e você vai fazer, ele vai te dar um tratamentozinho, e você vai ficar boa. Aí ele já vim de lá também, indicada, né, com a carta para ir para o oncologista. Aí eu fiquei um mês, eu vim do hospital em janeiro, fiquei janeiro, fevereiro, março, o dia do meu aniversário, marcaram a quimioterapia. Aí eu disse, Senhor, o dia do meu aniversário é o dia de eu fazer tratamento. E eu já ficava tensa, fazer o tratamento, né, de quimioterapia, que eu não sabia como é que eu ia reagir, os sintomas, né? E aí fui. Eu lembro que até meu cunhado falou assim, mãe, para a mãe dele, né? Mãe, não deixa a Dora fazer quimioterapia no dia do aniversário dela. Aí a minha sogra falou assim, Dora, o Zé Luiz está falando que é para você não ir fazer no dia do teu aniversário. Eu digo, não, eu vou ainda fazer vários aniversários, eu quero a minha saúde. Eu vou fazer quimioterapia. Aí passamos o dia do meu aniversário, sentadinha lá no... Eu botei as fotos. Ah, tá. Aí, no dia do meu aniversário, eu estava assim, ó, fazendo as aplicações, né? E foi mais uma etapa, né? Aí, quando eu cheguei lá, né? Aí, fui chamada para uma entrevista e a enfermeira me deu uma folha, não sei quantos já passaram por aqui, que já tiveram isso, não sei, só sei a Taninha. Aí ela foi me explicar o que qual a reação que eu poderia ter. Irmãos, era uma folha, eram 2 folhas. Aí eu falei, Senhor, se eu tiver tudo isso que está aqui, eu não vou resistir, eu vou morrer. Que era muita coisa, né, que poderia acontecer. E, glória a Deus, a única coisa que eu tive eu tinha muita dor nas pernas, né, muita moleza nas pernas, prisão de ventre, né, que eu tinha muita, e muito cansaço, mas isso era só do 3º dia em diante. E depois que passava aquilo ali, eu já ficava boa e continuava vindo para cá, né, não parei de vir aos cultos, né. Mas foi a única coisa que me deu, assim, incômodo na quimioterapia. E eu digo, glória a Deus. E eu glorificava o Senhor. Por quê? Porque nada daquilo que estava ali, só essas coisas, essas reações, eu tive. Porque teve uma colega minha que falou assim, Dora, eu tive isso na perna. E eu vomitava. Eu baixei o hospital, eu fui para a emergência. E eu chego aqui e te vejo você fazendo as coisas e você nada disso aconteceu contigo. Eu digo, isso é o Senhor na minha vida. Não tem outra explicação. Porque do jeito que a gente vê que as coisas estão ali, naquela folha, que pode acontecer, né? E você já presenciou outras pessoas com esses sintomas. Então, era Deus na minha vida, era o cuidado de Deus na minha vida, né? E eu lembro que quando eu ia para lá, na aplicação, é na mão, né? E
minha veia era ruim de achar. Aí catucava, me furavam toda, mas achava a veinha, né? Aí eu lembro que um dia uma irmã, enfermeira, estava lá e ela falou assim, ela começou a pegar, não conseguiu pegar a primeira, a primeira arrebentou, ela começou a catucar a minha mão, né? Aí ela ficou apavorada, mais do que eu. Aí ela, não, Dora, eu não vou te fazer de peneira, vou chamar outro profissional para procurar a tua veia. E ali eu comecei a entrar em oração. Por quê? Porque eu tinha medo de botar aquele negócio, catéter, para poder fazer aplicação. E aquele ali diz que é perigoso, que pode infeccionar, pode dar bactéria, né? E eu falei, Senhor, eu não quero fazer isso. Eu não quero botar. E o cirurgião, sempre que eu ia lá, ele falava para mim, Dora, deixa eu botar o catéter em você. Aí eu disse, não, eu não quero, não. Não, é melhor para não furar a tua mão. Eu digo, não quero, eu prefiro que fure a minha mão do que botar esse negócio em mim. É uma pequena cirurgia, né, Marta? Você que trabalha no hospital deve saber. E, enfim. E quando eu saía de casa, eu já saía com aquela tensão. Senhor, dá visão para aqueles enfermeiros, para que eles possam achar a minha veia, para que eles não queiram fazer essa cirurgia em mim. Olha, irmão, Deus é maravilhoso. E quando eu chegava lá, ela vinha rapidinho e achava. E ela sempre que queria, essa irmã sempre queria fazer aplicação em mim, né? Aí ela, ai, glória a Deus, eu achei. Eu disse, Aline, quando eu sair de casa, eu já estou orando a Deus para dar visão a vocês, para que achem a minha veia. Porque eu não quero fazer esse negócio, eu não vou fazer esse negócio. Porque eles não aplicam aqui nessa veia aí do meio, né? Porque isso aí é para você fazer exame de sangue, isso é só no último caso. Mas aí eles me furaram toda a mão. Mas eu preferia sentir dor do que fazer aquele treco aqui em mim, né? Mas glória a Deus. Isso aí, sou muito grata a Deus por isso, porque eu tinha medo deles fazerem isso em mim, né? E eles, toda vez que chegava ali, eles pegavam a minha veia. Aí teve um dia que, aí não sentia nada, sentia só aquela, na hora que eu estava fazendo, e eu via, irmãos, gente na aplicação, recebendo a aplicação, passando mal. Eu via. Aí eu digo, ai Senhor, glória a Deus, glória ao teu nome, porque tu tem me sustentado. E eu saio daqui meia sonolenta por causa do antialérgico que eles aplicam. E depois eu melhoro. E eu glorificava o meu Deus por isso, porque eu via a mão de Deus ali comigo em todos os momentos. E eu lembro que um dia eu tomei esse remédio de alergia, né? Antes dele aplicar a químio, eles aplicam um remédio antialérgico, por causa da reação. E eu apaguei, eu dormi mesmo, e o enfermeiro chegou lá para tirar os meus batimentos cardíacos, tirar a pressão, essas coisas todas que eles ficam te acompanhando. E ele me chamava e eu não acordava. Ele chamava, Dora não acordava. Meu marido estava lá também. Aí eu acordei pelo grito do Felipe. Eu acho que ele pensou que ele fosse ficar viúvo naquela hora. E ele gritou, né? Ele gritou meu nome bem alto. Aí eu acordei, mas eu estava dormindo mesmo, por causa do remédio. Então, eu disse assim, tu pensou o quê? Que eu fosse morrer? Você fosse ficar viúvo agora? Aí, então, foi a única coisa que eu senti quando eu fiz a quimioterapia lá, foi isso, né? Apaguei por causa do remédio para dormir. Mas glória a Deus por isso, né? Eu glorifico a meu Deus, me levanto, deito, eu glorifico a Ele, porque é Ele que cuida da vida da gente, é Ele que me colocou naquele hospital. Hoje eu entendo isso, sabe? E eu digo, Senhor, Tu me levou lá. Me levou lá para quê? Para saber que Tu estás comigo. Para mim não ficar com medo do que eu vou passar. Se eu tiver que ir para o hospital novamente, eu já não tenho mais aquele medo que eu tive, que eu tinha, né? E eu sabia, eu via isso nitidamente.
Te levo que é para você ter experiência de que eu estou contigo em qualquer lugar e qualquer situação. Eu tomei isso para mim, né? Experiência minha, né? Que eu fui naquele hospital, fui operada, passei por essa cirurgia, passei por esse processo aí, né? Doloroso, mas aqui estou, né? Fortalecida no Senhor e creio que, como nós cantamos, na tempestade, passamos pela tempestade? Passamos, mas nós não estamos sozinhos, né? Você pode passar pelo câncer, e hoje as minhas taxas estão boas, né? E aí tem um exame que faz a taxa tumoral, né? Para ver como é que está a taxa do câncer, né? A minha está baixinha, né? Bem baixinha mesmo. Eu fiz essa semana agora e deu 8,1, né? Mas ela já deu até 6,5. Então, é baixinha essa taxa do câncer, do tumor cancerígeno, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Glorifico ao Senhor, porque eu passei por essa fase, né? E eu sei que vou passar por outras. Eu tinha uma cirurgia para fazer em setembro, né? Que era para fazer uma hérnia, que apareceu uma hérnia aqui na cirurgia, né? Aí eles querem operar logo enquanto está pequena. Aí eu fui fazer os exames, o que apareceu? Porque eu não faço mais quimioterapia, mas eu faço a quimioterapia oral. Eu tomo 2 comprimidos por dia. Eu tomava 4 comprimidos por dia. E esses comprimidos, ele gerou uma anemia bem forte em mim. Fiquei bem anêmica. Aí eu fazendo o risco cirúrgico, agora em setembro, acusou anemia e eles não quiseram me operar com a anemia que eu estava. Mas, glória a Deus, eu fiz 5 transfusões de sangue e tomei 10 injeções na barriga para poder eu ficar boa dessa anemia. Já estou boa da anemia, já normalizou a anemia, já estou fazendo novos riscos cirúrgicos, né? E eu creio que até março ou abril eu estou operando, estarei operando, né? Para a honra e glória do Senhor. Eu falei, Senhor, eu queria que eu operasse um milagre, para mim não operar essa hérnia. Porque mais uma, aí eu falei, doutor, tu vai me abrir de novo? Aí ele, não vou te abrir dessa vez, eu vou te operar por vídeo. Aí eu digo, glória a Deus, porque me abri de novo, mas se eu tiver que ser aberta, estou na mão do Senhor, o Senhor está cuidando de mim, e eu não tenho dúvida disso, né? Eu só tenho que glorificar. Então, aquele que estiver passando por lutas, não digo que seja igual eu passei, né? Mas por outro tipo de lutas, nós temos um Deus que nos acolhe, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos fortalece nesses momentos de tristeza, esse momento que a gente passa, que tem que passar, e a gente cresce. A gente cresce, a gente amadurece com essas lutas e nunca estamos sozinhas, né? E nesse tempo, antes de eu ter o diagnóstico do câncer, o meu marido, a gente estava fazendo uns exames para ele operar do pulmão, que ele estava com um nódulo no pulmão. Aí, quando apareceu isso em mim, a gente parou o dele, né? Aí foi cuidar de mim, porque era um caso mais sério, né? De coisa a risco. E deixei o dele de lado. Aí, quando eu acabei de fazer o tratamento, eu voltei na médica dele. Agora, vamos começar vocês. Isso em 2024. Aí, vamos lá na tua médica. Aí, quando eu cheguei lá, eu já fui com uma touquinha, né? Eu já estava careca. Desculpa. Aí eu já estava careca, aí cheguei com a touquinha lá no consultório dela e ela falou assim, por que vocês sumiram? Luiz Felipe já era para estar operado por causa desse problema do pulmão que cresce. É um carcinoide, o dele não era câncer, era um carcinoide. Isso aí cresce e pode complicar o pulmão dele. Aí eu disse, não, doutora, aconteceu, lá em casa passou um vendaval
E apareceu um câncer de ovário em mim, né? E eu tive que operar rápido. E agora eu já fiz quimioterapia, já estou careca, e agora voltei para você dar seguimento na cirurgia dele. Aí ela disse: Doralice, eu só vou dizer que você teve um câncer porque você está com esse turbante. Porque se você não tivesse careca, jamais eu ia dizer que você teve um câncer. Porque você não está com a aparência de uma... E eu tinha saído da quimioterapia, hein? E você não está com a aparência de quem teve um câncer, de quem fez quimioterapia. E eu fiz 2 tipos de quimioterapia. Aí eu disse: glória a Deus por isso. E ele: você está bem, você está se movimentando. E ela até falou: eu, como médica, vejo muito estado de pessoas que passou pelo que você passou. Eu disse: isso é a mão do Senhor na minha vida, né? E eu louvo a Deus, glorifico a Deus por isso, né? Glorifico mesmo, não tem nem palavra para agradecer a Deus pelo que Ele fez comigo, pelo que eu passei, e estou aqui, né? E se tiver que passar ainda, não sei, né? Porque as lutas vêm, eu sei que Ele está conosco. Então é o que como nós cantamos hoje, né? Mesmo nas tempestades, o Senhor é conosco. A gente não desanimar diante das circunstâncias. O que vier na nossa vida, se é permissão dEle, é porque Ele vai nos ajudar a passar pelas circunstâncias, a passar pelo vale, né? Ele é conosco. E se for para levar, é porque chegou o dia, né? Então eu falava para meu marido... Quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu não falei logo para ele, não. Depois que a gente começou a falar, que eu falei: olha, pode ser um câncer, e pode não ser, mas vamos esperar a biópsia. Mas eu já sabia, né? Logo que o médico falou para mim, quando eu fui lá. Mas não tem que ficar apavorado, porque se Deus tiver que me levar, se for o meu tempo, eu irei. Né? Mas glória a Deus, como diz o salmo que tem, Salmo 115, né? Que fala, né? Os mortos não louvam a Deus, né? Quem louva a Deus são os vivos. Então, aprove o Senhor me deixar viva para louvá-lo, né? Para engrandecê-lo, né? E não para me descer a cova, porque lá eu não ia louvar o Senhor, né? Mas eu estou aqui viva para louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, né? Esse é o nosso Deus que nós servimos, né? E eu louvo a Ti, Senhor, porque Tu me tiraste do vale, Senhor, Tu me levantaste da cova, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Senhor, não tem palavra para te agradecer, Senhor, porque Tu me tiraste do vale, Tu fizeste subir a sepultura, Senhor, porque era, Senhor, uma coisa maligna, Senhor, e era de alto grau, e eu estou aqui, Senhor, para Te louvar, Senhor. Aprove a Ti me deixar viva para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. E eu quero Te louvar, Senhor, até o dia que for permissão Tua, Pai. E eu Te louvo, porque Tu és digno de toda adoração. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Pai, aqueles que descem a região, como diz o Salmo 115, os que descem a região do silêncio não Te louva. Mas aqui está a Tua igreja que Te louva, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, que passamos por tribulações, que passamos por lutas, e nós estamos aqui vencendo, Senhor, Te louvando, Te engrandecendo, porque Tu és digno de toda adoração, Tu és digno de todo louvor, Senhor. E eu quero Te agradecer por isso, Senhor. E eu lembro, sabe, irmãos, que quando eu voltei para a célula, e eu fiquei muito assim, feliz com o que o Guilherme falou. Muitos aqui conhecem o Guilherme, né? Ele é pequenininho, lá da célula da Célia. E quando eu cheguei lá, né, já com o meu cabelinho nascendo, ele falou para mim assim: tia Dorinha,
E eu jamais ia imaginar que ele ia ter essa sensibilidade. E ele falou para mim assim: tia Dorinha, você venceu o câncer. Olha só o que ele falou para mim. Você venceu o câncer. O seu cabelo está nascendo. E eu fiquei tão feliz com aquilo que ele falou. E eu falei para ele: meu filho, foi o Senhor que me ajudou. Foi o Senhor que me ajudou a vencer o câncer. E eu fiquei: Senhor, glória a Deus pela sensibilidade do... Muitos aqui conhecem. Quem é que conhece o Guilherme aqui, né? E a sensibilidade dele, né? Dele falar aquilo para mim, né? Fiquei muito feliz. E assim, irmãos, vamos glorificar o Senhor enquanto nós temos fôlego de vida. Porque quando a gente vai para a região do silêncio, a gente não louva ao Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Entrega ela por isso, por favor. Glórias a Deus. Amém, igreja? Você foi edificado com essa operação maravilhosa da vida de Doralice? Muito bem, queridos. Escurece um pouquinho aqui para você ver aqui, ó. Escurece um pouquinho o santuário. Essa primeira fileira aqui, ó. Só essa primeira fileira. Tá dando para ver melhor? Aqui é o período que ela estava na quimioterapia, né? Não tem nenhuma da irmã Doralice careca. Tem, irmã? Ninguém tirou dela careca. Ela ficou carequinha, mas botou um lenço. A fase do lenço, eu acho que saiu alguma foto aí. E aqui Doralice, aqui no aniversário do Filipão. Faz poucos dias nós estivemos lá. Tirei essa aqui agora, recente. Mas daqui para cá, irmãos, pouco mudou. Porque Deus é maravilhoso na vida da irmã Doralice. Eu me lembro de ter ido visitá-la depois no pós-operatório. Eu nunca vi alguém operado como a irmã Doralice. Nunca vi na vida. Tranquilona. A cirurgia grande, né, no abdômen. Tranquilona, sem dores, se movendo normalmente. Eu nunca... Parecia que não tinha acontecido nada. Então, tudo que ela narrou é maravilha de Deus na vida dela, né? Ah, é só com a irmã Doralice? Não. Mas a confiança dela e o amor de Deus que tem pela vida de Doralice permitiu que ela vivesse dessa maneira a superação de um câncer e de outros males no seu organismo que poderiam ser levados a óbito. Depois foi o Filipão, o marido dela, que cirurgiou o pulmão. Pensa noutra criatura que parecia que não tinha operado nada. O irmão Filipe, fui visitar no pós-operatório, rapidinho ficou bom, irmãos. Foi poucos dias, estava ótimo. O Filipão está lá, ó, para a glória do Senhor. O casal abençoado. Tem gente que com muito menos fica convalescendo 15 dias, 20 dias. Eles rapidinho ficam, ó, sequinha a cirurgia. Maravilha de Deus, amém? Então, queridos, eu quero que você guarde esses testemunhos no seu coração. Primeiro, para você saber que Deus tem operado no meio desta casa. Amém? E também a experiência pessoal de ver alguém que passou por uma situação grave e o Senhor deu grande livramento. Isso fortalece a sua vida, a sua fé, nas mínimas coisas que você tem que sofrer. Jesus nunca escondeu que no mundo teríamos aflições e que vem o dia mau, né? O dia mau sempre vem. Então haverá de vir um dia mau na nossa vida, um dia de dificuldade, de enfermidade, de luta, um acidente. Ninguém espera, né? Mas acontecem acidentes. Então quando chegar o dia mau, lembre, o Senhor, como foi com a vida da serva do Senhor, Ele é contigo. Amém? Em toda circunstância. Continua louvando, continua confiando, porque Deus é maravilhoso. Quantos podem aplaudir o Senhor mais uma vez? Ao nosso Deus a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Glória a Deus, querido. Vamos para a palavra do Senhor agora. Deixa essa fileirinha desligada aqui, por favor. Everton, deixa desligada essa. Quiser, pode acender lá de trás. Tá dando para ler bem, irmãos? Os textos são bem grandão, né? Agora é meus 25 minutos. Meia hora. Então agora eu vou consubstanciar quem Deus é, esse Deus poderoso na nossa vida, como Ele age, como Ele atua. É lógico que cada um pode ter uma experiência diferenciada uma do outro,
Mas, de modo geral, Deus tem uma maneira de se comunicar conosco através da sua palavra e mostrar como Ele faz. Deus livra mesmo quando estamos em fraqueza. Eu me lembro que a primeira mensagem da semana passada, a irmã Lenice falou do escape dela do AVC. Eu preguei que Deus livra quem Ele quer. Amém? Deus livra quem Ele quer, é soberano. A um tira da cova, a outro deixa morrer, segundo a sua vontade soberana. Deus livra quem Ele quer. Mas hoje eu quero destacar que Deus livra mesmo quando estamos em fraqueza. Eu quero mostrar a você, nosso Deus é tão misericordioso, que mesmo que você não esteja vivendo o seu melhor momento espiritual, mesmo que você esteja em depressão, tristeza, mesmo que você esteja cambaleando na fé, isso não impede o milagre na tua vida. Eu vou mostrar biblicamente que independente do nosso estado espiritual, Deus atua. O que é necessário para ver milagre não é estar cheio de Deus ou estar em santidade plena, não é isso. Se fosse assim, muitos incrédulos não alcançariam milagres. Mas Deus é tão rico em misericórdia, que pessoas que estão ainda no pecado, pessoas que estão ainda em vícios, pessoas que estão no mundo, também alcançam milagres de Deus. Quantos dizem amém? Isso é fato, igreja. Pessoa, independente do estado dela, ela alcança o milagre? Alcança. Por quê? Porque o Senhor é bom e a pessoa só precisa manifestar uma coisa para receber o milagre: fé. Fé é confiança, né? Fé é sinônimo de confiança. Basta isso. É muito importante eu introduzir aqui, nós vamos ler o texto bíblico, o seguinte conceito. Você já deve ter visto pessoas que passaram pela mesma provação de Doralice e não eram cristãs, não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, têm uma visão superficial e deturpada de quem Deus é, e essa pessoa incrédula, às vezes com a vida torta, com o caráter deformado, também alcançou milagre. E aí você se pergunta, como é que alguém que está com a vida tão longe de Deus, nas trevas, alcança um milagre tremendo, e às vezes um servo de Deus na casa do Senhor, com a mesma enfermidade, não alcança? Quantos já se perguntaram isso? Né? A gente tem mania de comparar a nossa vida com a dos outros. Deus opera milagre por causa da confiança da pessoa, não por causa do estado espiritual dela. Eu quero mostrar isso a vocês nessa noite, na palavra de Deus. Salmo 69, 1, 2 e 3. E enquanto somos ministrados pela palavra, nós vamos sendo edificados, aprendemos corretamente como Deus age, ok? E vamos nos preparar para dar glória a Deus no final desse culto. Vamos dar glória a Deus no final desse culto. Salmo 69, 1, 2 e 3. Vamos lá, igreja, são poucos textos. Leia com o pastor. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. É um momento de desespero, é um momento de dificuldade extrema, que está demorando. Talvez algum de nós passe por uma situação como essa, clamando, e a situação vai se agravando. Aqui uma metáfora, ele está atolado no lamaçal, na verdade tem lama nenhuma, esse é o estado dele emocional, da sua alma, e ele está cansado de clamar. Está cansado de clamar. Avança aí para mim, por favor. O Salmo continua, verso 5. Eu editei alguns versículos para não ficar demasiado longo. Leia comigo então em voz alta, igreja. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. As palavras são meio antigas, né? Não é coloquial. Estultice é estupidez. A minha estupidez. Eu quero provar a vocês
que independente do seu estado emocional, psíquico, mental, Deus vai atuar. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultícia, a minha estupidez. E as minhas culpas não te são ocultas. É alguém que está em plenitude de santidade, irmãos? Não. É alguém que tem consciência que é pecador e está cometendo erros diante de Deus. E é muito importante que você aprenda esse conceito nessa noite. Porque tem servos de Deus que na hora da aflição se sentem indignos de falar com Deus por causa dos seus pecados. Não se sinta indigno de falar com Deus. É na hora que você está na pior, é a hora que você precisa falar com Deus. Não espera chegar num nível de santidade para clamar a Deus, não. É no sufoco mesmo, irmãos. Esse homem está no sufoco, ele sabe que é pecador. Verso 13, igreja, vamos ler? Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Fidelidade em socorrer. Esse homem sabe que Deus socorre. É o papel de Deus, Ele livra. Verso 14, igreja. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. E o verso 29, vamos lá? Quanto a mim, porém, amargurado e aflito. Qual é o estado de alma desse homem? Amargurado e aflito. Não está vivendo um momento de tranquilidade, de paz na alma. Não está em plenitude de condição espiritual. Ele está amargurado e aflito. Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Amém, igreja? Aprenda esse conceito, porque a Bíblia não é apenas palavras para a gente ouvir. Não é como se fosse um conto. Ela é algo extremamente vivo, prático. Então aprenda isso em nome de Jesus, independente do estado emocional que você vive, independente do estado espiritual, se você está vigiando ou não, você pode estar aí numa fase, deixando, né, a sua carne aflorar mais, desagradando Deus. Ainda assim, no meio dessa situação, você pode clamar na hora do perigo, porque Deus é especialista em nos socorrer. Quem é aquele que pode nos socorrer? Deus. É o que Ele faz de melhor, é nos socorrer. Deus vê todos os filhos dos homens, diz a palavra do Senhor. É lógico que Ele se agrada dos seus santos, dos que estão em santidade. Não estou desestimulando a santidade, pelo contrário. Só não quero que você se exclua por causa do seu pecado. Deus socorre as nossas almas. Quantos podem dizer amém? Deus socorre as nossas almas. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó. Avança aí para mim. Deus age muitas vezes por amor ao próprio nome. Outro conceito que eu quero que você guarde nessa noite. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, Ele dá um livramento, Ele dá uma provisão, porque não é só cura física. Às vezes o milagre é uma porta de emprego que se abre na hora necessária. Às vezes o milagre é um livramento de um assassino, de um assaltante. Tem várias modalidades de milagre. Mas quando Deus age assim na nossa vida, independe se é por causa de você ou da sua santidade. Às vezes Deus está defendendo o próprio nome dEle. Quantos entenderam o que eu acabei de falar? Eu vou mostrar biblicamente. Deus, Ele tem uma reputação, Ele tem um nome. O nosso Deus é santo. E Ele quer glorificar a si mesmo no livramento que dá a nós aqui na terra. Porque quando recebemos um livramento, a glória vai para quem? Para Ele. Deus procura receber essa honra. Amém, queridos? Vamos ler o Salmo 115. A irmã Doralice citou de cabeça o Salmo 115, verso 1 a 3. Vamos lá? Não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao teu nome da glória. Amém? O salmista está falando, Deus, não é por causa de nós aqui na terra, não é por causa de nós seres humanos, não a nós, mas por causa do seu próprio nome santo e glorioso. Ao teu nome, Senhor, exalte a ti mesmo, exalta a tua glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? O Deus deles. E aí a resposta está no verso 3, vamos lá? No céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme lhe agrada. Ninguém pode impor nada para Deus. Nenhum ser humano, por mais santificado que seja, pode impor alguma coisa para Deus. Quanto mais a maioria de nós está na média. Tem os muito santificados, os mais ou menos e os menos santificados. Nenhuma categoria de ser humano pode impor Deus na parede. Tu tens que fazer. Deus só faz o que lhe agrada. É a soberania dele, é a liberdade que ele tem de agir. Amém? Quantos entenderam isso aqui? Deus às vezes age por amor ao nome dele. Por isso, quando você sofrer uma intervenção divina, seja o que for, dá glória a Deus. Ah, mas parece uma bobagem. Eu estava em casa e um vaso caiu perto de mim e não me atingiu. Que coisa simples, né? Você não foi atingido por um vaso de planta. E aí, querido, não foi livramento, não? É livramento. Então o que você faz? Glórias a Deus. Obrigado porque não me atingiu. Eu dei um exemplo mais simples possível. Nós às vezes deixamos de dar glória a Deus pelos muitos milagres que Ele faz na nossa vida todos os dias. Você recebeu uma promoção, dá glória a Deus. Você tem o seu salário, você tem a sua casa, tem onde morar, tem comida no prato, dá glória a Deus. Tudo vem dele, tudo desce do alto. Amém, povo santo? Nós cantamos isso nessa noite. Tudo vem de cima, tudo vem do céu. Tudo que o homem necessita vem de Deus. E Deus é tão generoso, que no Evangelho Jesus diz que Ele faz nascer seu sol e trazer sua chuva sobre justos e injustos. Até os que não dão glória a Ele são abençoados por Ele. Vamos lá, avança para mim, por favor, mais um. Lucas 4, verso 23. Leia comigo, por favor. Não é parábola, não. Estou falando tanto em parábola no estudo, já está no automático. Não é parábola, não. Foi um milagre grandíssimo que aconteceu com Jesus Cristo aqui na terra. Ele operou um milagre grandíssimo, dos muitos que ele fazia diariamente, não é? Jesus tinha todo o poder no céu e na terra. Então aqui fala dos que são leprosos, que foram curados. Queria que você lesse comigo, vamos lá? Disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato, vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. A palavra chega a dizer que em Nazaré, Jesus é nazareno, de Nazaré, ele não pôde ali fazer muitos milagres, porque aquele povo viu ele crescer desde criancinha, irmãos. Ele era o filho do carpinteiro José, e não creram neles. Eu sempre paro para pensar nesse versículo. E na sua terra, em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres. O poder de Jesus estava impedido de agir? Se ele tinha todo o poder no céu e na terra? Então, preste atenção nesse detalhe. A incredulidade impedia que os milagres acontecessem. O poder de Jesus estava 100% pleno, como sempre, todos os dias. Mas na sua casa, na sua terra, no meio do povo que o viu crescer como criança, adolescente e homem, ali não acreditaram que ele fazia aquilo. E a dureza do coração deles impediu o milagre. A palavra do Senhor diz que o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Verso 25, vamos lá. Na verdade vos digo,
que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Jesus está dizendo, olha como é que o negócio funciona. Na terra de Israel tinha muitas viúvas. E numa época de escassez de comida, elas passaram provação, privação. Mas o profeta só foi em uma viúva. Eu quero destacar isso, queridos. Essa viúva foi contemplada por Deus e ali houve provisão na casa dela. E quantas outras em Israel não receberam nada? Voltando àquilo que falei na última mensagem, Deus livra quem quer. Quantos podem dizer amém? É fato. Jesus está colocando isso em relevo. Haviam muitas outras viúvas. Quantas receberam provisão? Quantos que Deus quis? É assim que funciona. E o texto diz assim, olha, verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Naamã que mergulhou 7 vezes no rio lá e saiu curado. Mas havia um monte de leprosos em Israel que não foram contemplados. Mas um estrangeiro, um homem que ainda não era nem conhecedor direito de Deus, do profeta Eliseu, ele foi contemplado. Não é o estado anterior da pessoa que faz a diferença. Quantos estão entendendo? Por isso, queridos, tem pessoas que estão às vezes em religiões falsas. Às vezes é um pai de santo. Às vezes é um homem lá na podridão da sua prostituição, da sua droga. Mas ele ouve falar que Deus é poderoso. E ele crê que isso é possível. E ele se entrega de corpo e alma. E ele recebe o milagre. Quantos podem dizer amém? É verdade. É verdade. Enquanto cantávamos louvores preparatórios dessa mensagem, louvores maravilhosos por sinal, me fez passar um filme na minha cabeça. O rapaz perdido que eu era no meio do pagode, na bagunça, na bebida. E por que Deus lá, quando eu era perdido, já me dava sonho de livramento, irmãos? Por que Deus lá não me permitiu morrer afogado em Copacabana? Eu fui resgatado do mar por um homem que depois desapareceu no calçadão ali. Eu olho para trás em retrospectiva e vejo, eu não tinha mérito algum para sofrer um milagre. Eu era um perdido, ateu, blasfemo, falava mal de crente, falava mal de Deus. Mas isso não impediu o milagre na minha vida. Amém? Estão entendendo? Eu quero mostrar a vocês que muita gente que não é cristã pode alcançar o milagre tão somente se crê que o Senhor é poderoso para fazer. Só isso. Não tem pré-requisito. Primeiro você tem que se santificar. Primeiro você tem que vir para Jesus para receber milagre. Basta crer que Deus é poderoso. Se você crê que Deus é poderoso, o milagre vem. Porque Deus é galardoador daquele que o busca. Amém? Quantos estão entendendo esse conceito? Isso é muito importante, estar construindo isso na nossa mente. Você vai achar estranho. Pessoas incrédulas recebendo milagres extraordinários. E muitas vezes nem agradecendo a Deus, porque não compreende Deus. Mas recebe milagre extraordinário. Avança aí para mim. Agora sim, a cura dos 10 leprosos. Se a condição anterior do homem é que define se ele vai receber ou não o milagre, esses 10 leprosos não poderiam receber milagre. Porque ritualmente, a lepra deixava o homem pária na sociedade de Israel. Quando alguém era cometido a hanseníase, a lepra atualmente tem o nome de Hanseníase, que é mal de Hansen, que é o pesquisador que descobriu, o bacilo. A hanseníase, naquela condição de 2000 anos atrás, ela era extremamente horrível. Horrível para quem recebia doença no corpo, horrível para a família, horrível para a sociedade.
A palavra de Deus diz que aquelas pessoas que eram acometidas de lepra, elas tinham que se isolar do restante da comunidade. Hoje se sabe que a transmissão não é tão assim, tão rápida. Mas naquela época, 2000 anos atrás, a única profilaxia era se isolar totalmente. Então a pessoa recebia um diagnóstico horrível no corpo, começava a ver parte dos seus dedos caindo, nariz dissolvia, caía, perdia as cartilagens, orelha e nariz eram as primeiras coisas que caíam, de podre. Perdiam seus dedos, cada falange desse dedo ia caindo. A pessoa recebia um diagnóstico horroroso no seu corpo e recebia um diagnóstico horroroso na sua alma. Porque além da dor, todo sofrimento, tinha que se isolar totalmente do familiar, mesmo que fosse casado, tinha que se isolar totalmente, tendo filhos. Virava um pária. E ritualmente não podia entrar no santuário junto com os outros cristãos. Vou retroceder. Com os outros judeus. Para poder adorar no santuário. Ele ficava impuro. E o leproso tinha que gritar. Se um leproso se aproximasse de nós, ele teria que antes anunciar que ele era leproso. Leproso, leproso, eu sou leproso. Eu estou aqui, eu sou leproso. Ele era obrigado por lei a fazer isso. Para que ninguém se aproximasse dele por engano e pudesse ser contagiado. Então imagina, não só a dor física, mas a dor mental da alma, tormento da alma, que um leproso sofria naquela época. Ritualmente, um leproso era impuro. Então se a condição de impuro fosse um impedimento para Deus agir nele, nenhum leproso teria se curado. Mas Deus curou vários leprosos através do seu Filho Jesus. Amém, querido Deus? Vamos ler então a parábola, você sabe o contexto. Parábola, cismei com parábola, vocês me perdoem. Na edição lá eu corto parábola, tá? Vamos ler o que aconteceu de verdade. Lucas 17, 12, vamos lá? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Meu irmão, se um leproso, a pessoa já saía de perto correndo, imagina 10. Um grupo de gente com uma doença altamente contagiante. Todos, cheios de faixas purulentas, fedendo. Com seus rostos desfigurados. Uma figura tétrica, né? Imagina 10 pessoas assim. Saiu ao encontro 10 leprosos. Verso 13. Que ficaram de longe. Era a lei que mandava ele ficar de longe. Não podia ter contato com o restante da sociedade. E lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Quando Jesus libera para eles, podem ir se apresentar ao sacerdote, o milagre já tinha sido liberado, irmãos. Eles pediram: se compadece de nós, tem misericórdia de nós. Podem ir. Quando vocês forem, o milagre já foi liberado. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. O que diz o texto, irmãos? E aconteceu que indo eles, foram purificados. Eles saíram da frente de Jesus crendo. Ele mandou a gente ir. No meio do caminho começaram a olhar suas mãos, já não tinha mais vermelhidão, já não tinha mais podridão, olharam para as pernas, olharam para as partes do seu corpo, está tudo normal de novo, no meio da caminhada. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Foram purificados enquanto andavam, irmãos. E aí diz o texto, verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, ele olhou, cadê as feridas? Não tem mais. Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ah, irmão, se fosse eu, você no lugar dele faria a mesma coisa. Minutos antes, com a pele podre, caindo aos pedaços. Minutos depois, olhou tudo rosadinho, normalzinho de novo. Esse homem já foi gritando no meio da rua ali, ó. Glória a Deus e Yahvé. Glórias ao Senhor. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era
Samaritano. Quem estudou hoje na lição hard, sabe o que é samaritano. Não sabe o que é samaritano? Quem não estudou está online lá, depois você estuda. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé, confiança te salvou. Qual foi o pré-requisito para receber o milagre? Nenhum, só a fé. Estavam santos? Estavam totalmente puros? Não, estavam totalmente contagiosos. Estavam impuros ritualmente, mas não impediu que o milagre acontecesse. Agora, o que é sempre interessante é que de 10 só um voltou. Isso é uma proporção para a gente pensar, né, irmãos? Eu acredito que aqui no meio de nós tem muitos outros milagres para serem narrados. Quantos dizem amém? Você tem algum milagre aí para contar, irmãos? Então por que não contou até hoje? O pastor não dá oportunidade. Eu vou abrir a porteira das oportunidades. Eu acho que nós somos econômicos em dar glória a Deus. Em contar o que Deus tem feito. Não estou falando só no culto não, irmãos. Durante a semana acontece uma coisa extraordinária na sua vida, publica. Ah, pastor, eu não sou essas pessoas que ficam falando toda hora da minha vida. Não é você que está em voga, não. Você é só o objeto. Para onde vai a glória daquilo que aconteceu na sua vida? Para Deus. Publica. Para a glória de Deus. Sofri um livramento de um atropelamento. Glória a Deus. Quem ouvir vai dar glória a Deus. Não é por tua causa somente, é para a glória de Deus. Amém, povo santo? Avança aí para mim, por favor. Já vamos terminar a palavra. Deus, eu queria que você lesse essas proposições. Isso é fruto de meditação, tá, irmãos? Isso aí não é frase de efeito, não. Isso é fruto, é uma síntese da compreensão de como Deus age. Queria que você lesse comigo nessa noite, vamos lá? Deus faz milagres por misericórdia dos homens. Quantos podem dizer amém? Isso é fato? Isso é fato, irmão. Os milagres de Deus é pura misericórdia de Deus. Se Deus retém a mão, nós perecemos, está escrito. Se Deus retém o nosso fôlego de vida, nós caímos em terra mortos. Ah, queridos, como gostaria de ser mais profundo na minha análise e poder passar para todos os corações aqui presentes como nós vivemos em Deus. Paulo chega a dizer isso. Nele nos movemos. Nele respiramos. Não é que Deus está em toda a matéria. Isso é panteísmo, isso é uma outra doutrina. Mas o nosso Deus é o responsável pela nossa manutenção na terra. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Você vai sair desse lugar aqui daqui a pouco, debaixo do olhar de Deus. Você vai caminhar, pegar o seu carro, vai pegar a sua condução, vai chegar na sua casa. Continuará debaixo do olhar de Deus. Você vai se alimentar nessa noite, fazer um lanchinho antes de dormir. Glórias a Deus. E antes de você dormir, fale com o Senhor. Agradeça tudo que você viveu nesse dia. Dona Alice aqui falou de maneira extraordinária. Os mortos não te louvam. Os que descem à sepultura não te louvam. Quem é que louva a Deus, irmãos? Todo ser que respira. Nós. Hoje é dia de você glorificar a Deus antes de dormir. Vai ver fantástico que vai meter a cabeça no travesseiro direto sem falar com Deus, não. Fica esperando os gols do Fantástico lá, ver seu time perdeu, ganhou, e vai direto para a cama e dorme. Seu ingrato. Antes de dormir, dá glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia vivido na tua presença. Muito obrigado. Tudo que o Senhor me consentiu viver. E agora, Senhor, quando eu vou conciliar o meu sono, me guarda. Eu sempre acho interessante, irmãos, que quando nós estamos deitados dormindo, é o momento mais vulnerável da nossa vida. Não é? Não é o momento mais vulnerável? Você apaga. Mesmo quem tem sono leve. Nesses momentos que você entra em sono pesado,
Se entrar ali um marginal, um assassino, você é presa fácil, querido. Não há resistência, você está inerte. Você está ali completamente à mercê. Por isso a palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Quem é que está tomando conta da sua vida enquanto você dorme? O Deus que não tira cochilo, que não tosqueneja. O Deus que é dioturnamente vigilante. O Deus que tem seus olhos sobre todos os seus filhos, em toda a face da terra. Por isso, coloco minha cabeça no travesseiro e logo adormeço. Porque o Senhor está guardando a minha vida. Não tem que temer terrores noturnos, invasão da sua casa, nada disso. Porque existe um guarda que te guarda. Existe aquele que vigia, ele envia anjos para te proteger. Isso não é frase de efeito. Segunda frase ali, irmãos, vamos lá. Deus exalta seu próprio nome através dos milagres. Aprenderam essa nessa noite? Tem milagres que acontecem na terra para que os homens dêem glória a Deus. Então deixa os milagres serem publicados em nome de Jesus. E terceira frase aqui, irmãos. Mesmo que o homem não esteja em perfeita santidade, ele é contemplado se demonstrar o quê? Fé e confiança. Você está numa situação não tão boa de santidade. Passou uma semana sem orar, sem ler Bíblia, sem fazer nada. Está carnal. Está fraco. Mas na hora do sufoco, na hora do perigo, clame o teu Deus e Ele vai te socorrer. Você vai depositar nele a sua confiança. Senhor, me livra nesta hora. E Deus vai te livrar. Ele não vai te acusar que você está carnal, enfraquecido. Ele vai te livrar. Porque você depositou sua confiança nele. E é tudo que Deus precisa para agir com milagre. Quantos entenderam? Estou sendo bem didático para você guardar esses pontos na mente. Deus vai agir independente do seu estado de alma. E por último, irmãos, os contemplados com milagres viver o restante de suas vidas para o louvor do seu Deus e Salvador. Lenice sobreviveu a um AVC. Doralice sobreviveu a um câncer. Marco Mariano sobreviveu a um câncer. Posso falar, Anderson? Antes sobreviveu um princípio de ataque cardíaco e outros males. E eu poderia enumerar outros irmãos aqui que sobreviveram também. Sabe o que vocês são? Sobreviventes para a glória de Deus. Olha bem o que eu vou falar agora para você. Se a tua jornada poderia ter se encerrado naquela luta, irmã também, minha querida ali também sobrevivente de câncer. Irmã Gisete também sobrevivente de câncer. Eu tenho certeza que aqui há vários milagres aqui, vivos. Tenho certeza. Que outros com a mesma modalidade de enfermidade já partiram há muito tempo, irmãos. Agora, se você não partiu, se a sua jornada, que poderia ter sido abreviada, foi esticada mais um pouquinho, o que você deve fazer com essa sobra de tempo que Deus está te dando? Eu, no teu lugar, glorificaria a Deus, viu? Se você era um crente mais ou menos assim, aquele crente chuchu, né, o chuchu que pega o gosto de qualquer coisa. Se você era um crente mais ou menos, meio chuchu, está na hora de você tornar um crente fervoroso. Porque Deus te deu um plus, Deus te deu um extra. Você é sobrevivente. Vai gastar os próximos dias de que maneira? Voltando a ser aquela água morna? Não. Agora você tem que ser quente. Quem sobrevive porque Deus permitiu, tem que gastar os seus dias para a glória dele. Tem que gastar. Não é possível que você não agradeça a Deus estar vivo na terra. Tem que gastar os seus dias de maneira produtiva para a glória do Senhor. Os contemplados com milagres devem viver o restante de suas vidas para o louvor do seu Deus e Salvador. Amém, povo santo? Último texto, vamos lá. Vamos aplicar isso com o Salmo. Já vamos colocar vocês de pé. Vamos louvar o Senhor. E vamos pedir mais um pouquinho de milagre nas nossas vidas, amém? Vamos lá.
Salmo 116, 12. Até o verso 19. Vamos fazer o seguinte para dinamizar a igreja? Você pode se colocar de pé nessa hora. Estamos no finalzinho da meditação. Depois de um testemunho poderoso desse da irmã Doralice, como Deus trata de maneira extraordinária a vida de Doralice, a vida de Felipe e a vida de muitos sobreviventes aqui, não é possível que você não esteja mais confiante em Deus. Mas vamos ler o Salmo que ele exemplifica isso. Vamos lá? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que você deve fazer, você que foi contemplado com o milagre? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Contemplado sobrevivente, você tem que manifestar sua gratidão. Você tem que manifestar. É diante do povo. Para dar glória a Deus. Para que eu e os outros irmãos deem glória a Deus pela tua vida. Verso 15, igreja. Essa ninguém vai querer ler. Vai querer ler? Vamos ler? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha com que singeleza a Dorinha narrou. E se eu tiver que ir? Eu vou. E acabou. Não é isso, irmãos? Alguém pode impedir a hora de ir? Dá um tempinho lá no paraíso, no resort do paraíso, fica lá tranquilão. Daqui a pouco, volta na volta de Jesus. Não é? É maravilhoso contemplar que Deus não esconde que a morte é nossa inimiga. Mas aos olhos de Deus não há prejuízo nenhum, porque Ele guarda a tua alma. Na passagem, a tua alma é guardada. Para Ele é como guardasse uma joia numa caixa de joia. Qual é o prejuízo de Deus? Nenhum. Porque aos olhos do Senhor nós somos essas preciosidades. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Morreu em santidade, está salvo. Verso 16, vamos lá? Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei o que, igreja? E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém, povo santo? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Os salmos são extremamente didáticos. Estava pensando ali, agora, na minha época não tinha isso não, irmão. De fazer aniversário uma vez por ano, né? Mas nos últimos anos inventaram o mesaversário. Mêsversário, para criança. Aí a criança nasce em janeiro, fevereiro tem mêsversário. Chegar em março, celebra de novo. Para que tanta festa? Já nasceu, era só de ano em ano. Agora, 12 vezes no ano gastando dinheiro fazendo festa. Isso quando é criança, para criança. Cristão devia fazer mêsversário todo mês também. Qual o motivo que eu vou fazer mêsversário esse mês? Quero dar glória a Deus, vou inventar qualquer coisa. Vou inventar qualquer coisa. O que me importa é dar glória a Deus. Mais uma ocasião para dar glória a Deus. Mais uma ocasião para dar glória a Deus. Quantos estão entendendo? Não seja econômico. Não seja econômico. Publica. Chama as pessoas. Olha, você está vindo nessa reunião aqui? É culto de ação de graças. Qual o motivo? Nenhum. Eu gosto de Deus. Pronto. Qual o motivo desse culto de ação de graça? Eu estou com saúde. Pronto. É o motivo. Estou empregado. Não é qualquer que seja o motivo, querido. Só para ter o privilégio de dizer na frente das pessoas assim, ó, e dos parentes: o meu Deus é bom. O meu Deus é maravilhoso. Ele supre todas as coisas. Testemunho.
palavra de Deus é clara. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Amém, povo santo? Estende sua destra ao céu, você que tem motivo de gratidão. Agora nós vamos agradecer. Daqui a pouco estaremos pedindo pelas nossas vidas. Mas primeiro vamos agradecer. O Senhor é bom. Isso não é frase de efeito, isso é uma realidade. É a natureza de Deus. A natureza de Deus é nos socorrer. Ele sabe que somos débeis. Se tropeçamos, podemos ter uma fratura. Basta cair para trás e eu bato com a nuca, tem uma fratura. Ele sabe que somos fracos. Mas o Senhor nos protege de diversas maneiras. Como o Senhor nos guarda, como o Senhor nos supre, como o Senhor coloca as condições para que eu tenha feijão e arroz na mesa. Se você não agradece o prato de comida, você não está entendendo nada. Deus é bom, irmão, todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Quantos reconhecem a bondade de Deus na sua vida? Quantos reconhecem o favor de Deus na sua família? Na sua casa? Na sua parentela? Às vezes a bondade de Deus se estende aos nossos parentes não crentes por causa de você. Deus olha para as suas súplicas. E aí por misericórdia também atende aquela pessoa que não é cristã. Por causa de você. Continua dando glória a Deus, igreja. Continua dando glória a Deus pela tua vida nessa noite. Por estar aqui nesse culto. Por estar na presença do Deus vivo. Por estar na presença do Rei Jesus. Continua dando glória a Deus. Porque o Senhor é bom. E a sua bondade nos tem garantido e protegido. Continua glorificando a Deus. Porque você ouviu uma palavra de fé. Uma palavra verdadeira, não misturada. Uma palavra que não é inescrupulosa. Não é engano. É verdade de Deus. É verdade de Deus. O Senhor tem nos abençoado. Pai Santo, eu quero te bendizer nessa noite. Junto com os meus irmãos. Obrigado por mais uma vez. Pelo livramento da vida de Doralice. Grande e misericordioso Deus. A tua serva nem esperava estar com câncer. Ela nem esperava, Senhor. Mas o Senhor a livrou do mal. Foi o Senhor que apressou os processos. Foi o Senhor que deu recuperação plena. Louvado seja Deus pela vida de Doralice. Pela vida de Felipe, também operado no pulmão. Por esse casal que está vivo e saudável. Pela tua graça. Pelo teu grande amor. Deus, a todos os sobreviventes contemplados nesse lugar. A todos os sobreviventes. Que tu possas ver coração agradecido. Que não tem vergonha de na frente dos homens declarar: o meu Deus me livrou. O meu Deus é comigo. Por onde quer que eu vá. O meu Deus tem operado milagres na minha vida. Declara com seus lábios, igreja: o meu Deus tem operado maravilhas na minha vida. Amém, igreja? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus.